Oi, tudo bem? Aqui estamos novamente, né? Hoje o papo, o tópico do dia vai envolver como a China saiu do sistema de pobreza para ser a segunda ou a primeira economia do mundo, certo? Vamos entender um pouquinho sobre isso, certo? E isso vale a pena porque é importante compreender o mundo e a geopolítica que está sendo desenvolvida no mundo, ok? Então fica a dica, vamos estudar o mundo, vamos estudar o nosso território Santa Bárbara para compreender como é que a China consegue reverter esses processos, tá bem? E entender a geopolítica no mundo. Fica a dica, vamos estudar. Estudar é a ferramenta de transformação social. 4 décadas. Uma geração e meia. Em 1978, a China era um dos países mais pobres do planeta. 800 milhões de pessoas viviam com menos de $2 por dia. A renda per capita era inferior à de nações africanas como o Chad ou a Tanzânia. Fome ainda marcava o interior. Agricultores trabalhavam terras coletivizadas sem direito à propriedade. Fábricas estatais produziam bens obsoletos que ninguém queria comprar. E então algo mudou. Em 4 décadas, 750 milhões de pessoas saíram da miséria absoluta. A economia cresceu mais de 50 vezes em valor nominal. Cidades inteiras brotaram do chão. Infraestrutura que levaria séculos para ser construída surgiu em anos. Como isso aconteceu? A resposta não está apenas em reformas econômicas ou abertura de mercados. Está enterrada em padrões antigos, em estratégias testadas ao longo de milênios, em um padrão que a China já usou antes para se reconstruir depois de colapsos totais. A pergunta não é apenas como a China escapou da pobreza. É: por que esse padrão funcionou de novo? Se você quer entender como nações inteiras transformam destinos em uma única geração, fica comigo até o final. E se esse tipo de análise faz sentido para você, deixa um like agora, que isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. Voltemos ao século VI. A dinastia Sui acabava de reunificar a China depois de quase 400 anos de fragmentação. O império estava quebrado, com regiões isoladas e sem comunicação entre norte e sul. Em 605 d.C., o imperador Yang tomou uma decisão audaciosa: construir o Grande Canal. 1.800 quilômetros conectando o Rio Amarelo ao Yangtze. Foi uma mobilização de mão de obra sem precedentes na história, envolvendo milhões de pessoas. O custo humano e financeiro foi avassalador, levando o império ao limite de suas forças. Mas quando as águas finalmente correram, a realidade da China mudou para sempre. O Grande Canal permitiu que arroz do sul chegasse ao norte industrial, que manufaturas do norte descessem ao sul agrícola. Criou um mercado unificado onde antes havia regiões desconectadas. O comércio explodiu. Cidades intermediárias prosperaram. A arrecadação de impostos multiplicou. E pela primeira vez em séculos, a China funcionava como um organismo único. O canal não era apenas infraestrutura. Era um sistema nervoso econômico. A dinastia Sui colapsou logo depois, exausta pelo esforço. Mas as dinastias seguintes herdaram o canal e prosperaram por séculos em cima dele. O que isso nos ensina? Que conectar partes desconectadas de um território gera riqueza explosiva. Que investimento massivo em infraestrutura, mesmo doloroso no curto prazo, pode transformar economias inteiras. E que a China já sabia disso há 1.400 anos. Agora avancemos para o século XVIII. Dinastia Qing. A China representava 1/3 da economia global. A maior potência manufatureira do planeta. Porcelana, seda, chá. Produtos chineses dominavam mercados da Europa à Ásia. Mas havia um problema estrutural. A China vendia muito e comprava pouco. Prata estrangeira entrava aos montes. Ouro chinês acumulava. E Pequim controlava rigidamente o comércio externo através de um único porto, Cantão. Apenas comerciantes licenciados podiam operar. Tarifas eram altas, regulações rígidas. A ideia era simples: controlar a integração com o exterior, permitir benefícios econômicos, mas evitar dependência ou perda de soberania. Funcionou por décadas.
A China extraiu enorme riqueza do comércio controlado sem comprometer a autonomia política. Mas, eventualmente, potências ocidentais forçaram a abertura violenta. E o sistema entrou em colapso porque perdeu o controle sobre os termos da integração. O padrão aqui é claro. Integração econômica funciona quando você controla as regras. Quando outros controlam, você perde. Agora, terceiro momento. Dinastia Ming, século XV. Após expulsar os mongóis, a China reconstruía sua economia. O imperador Hongwu implementou reformas agrárias massivas. Redistribuiu terras. Incentivou agricultores a cultivarem suas próprias parcelas. Criou um sistema de impostos simplificado baseado em produção agrícola. Em paralelo, investiu pesadamente em obras hidráulicas. Canais de irrigação, diques, controle de enchentes. A produção de arroz disparou. A população cresceu. Vilas viraram cidades. E a base da pirâmide econômica se fortaleceu porque havia comida suficiente e barata. Ao mesmo tempo, a dinastia Ming financiou as expedições navais de Zheng He. Entre 1405 e 1433, 7 expedições massivas percorreram o Oceano Índico. Frotas com centenas de navios, dezenas de milhares de tripulantes, visitaram o Sudeste Asiático, Índia, Golfo Pérsico e a África Oriental. Não para conquistar, mas para estabelecer redes comerciais, para demonstrar poder, para integrar a China em sistemas econômicos regionais sob termos chineses. Eventualmente, as expedições pararam por disputas internas. Mas o padrão persistiu. Fortalecer a base doméstica enquanto projeta influência econômica externa de forma controlada. 3 momentos históricos distantes. Mesma lógica recorrente. Infraestrutura massiva para unificar mercados internos. Integração econômica externa sob controle rigoroso. Fortalecimento da base produtiva doméstica antes de abrir para fora. Esse padrão atravessa dinastias. Ele não pertence a uma ideologia. Não é comunista nem capitalista. É estratégia de sobrevivência civilizacional. E é exatamente esse padrão que explica o milagre de 40 anos. Dezembro de 1978. Terceiro plenário do 11º Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Deng Xiaoping assume liderança de fato. O país está quebrado, isolado, tecnologicamente atrasado. A revolução cultural devastou instituições. Intelectuais foram perseguidos. Fábricas produzem quinquilharias inúteis. Fazendas coletivas mal alimentam a população. A economia cresce devagar. Pobreza é endêmica. E Deng percebe algo que governantes chineses perceberam antes. Sem reformar a base produtiva, o império colapsa de novo. Primeira medida: reformar o campo. O sistema de responsabilidade familiar. Agricultores ainda não possuem terras, mas ganham contratos de longo prazo para cultivá-las. Ficam com o excedente depois de cumprirem cotas estatais. Resultado imediato: produção agrícola explode. Em 5 anos, a produção de grãos cresce 30%. Fome desaparece. Preços caem. Renda rural sobe. A base da pirâmide se estabiliza. Milhões saem da miséria absoluta sem nenhum investimento estrangeiro, apenas reorganizando incentivos. Enquanto isso, Deng cria as zonas econômicas especiais. Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen. Áreas delimitadas onde regras diferentes se aplicam. Capital estrangeiro pode entrar. Empresas privadas podem operar. Impostos são baixos. Burocracia reduzida. Mas apenas nessas zonas. O resto do país permanece fechado. É o padrão de Cantão de novo. Integração controlada. Benefícios econômicos sem perder comando político. Shenzhen tinha 30 mil habitantes em 1979. Hoje passa de 12 milhões. Virou polo tecnológico global. Década de 80. A China não abre tudo de uma vez. Abre em camadas. Primeiro as zonas especiais. Depois cidades costeiras. Depois o interior. Cada onda traz mais investimento, mas sempre sob supervisão. Empresas estrangeiras podem entrar, desde que formem joint ventures com parceiros chineses. Tecnologia flui para dentro, mas know-how fica. Empregos são criados aos milhões. Exportações crescem, mas o Estado mantém controle sobre setores estratégicos: energia, telecomunicações, bancos, infraestrutura pesada. E aqui vem o golpe de mestre. Década de 90. A China investe trilhões em infraestrutura, estradas, ferrovias, portos,
aeroportos, redes elétricas, internet de fibra ótica. Em 1990, a China tinha praticamente 0 quilômetros de rodovias modernas. Hoje tem mais de 160 mil quilômetros de autoestradas, a maior rede do mundo. Em 2008, inaugurou o trem-bala mais rápido do planeta. Hoje são mais de 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade, conectando todas as grandes cidades. Mais que o resto do mundo combinado. Isso não é acaso. É o grande canal de novo. Conectar partes desconectadas. Unificar mercados. Reduzir custos de transporte. Permitir que fábricas no interior exportem tão rápido quanto as da costa. Criar economias de escala impossíveis de replicar. E funciona. Empresas montam cadeias de produção inteiras dentro da China porque tudo está interligado. Componentes fabricados em Chongqing chegam a Shenzhen em horas. Produtos acabados embarcam para o mundo no mesmo dia. Década de 2000. A China entra na Organização Mundial do Comércio. Agora está totalmente integrada ao sistema global, mas nos seus termos. Manteve controle sobre câmbio, manteve barreiras não tarifárias, exigiu transferência de tecnologia, subsidiou campeões nacionais e colheu os frutos. Entre 2000 e 2010, PIB chinês cresceu mais de 10% ao ano. Investimento estrangeiro direto ultrapassou 100 bilhões de dólares anuais. Exportações dispararam. A China virou fábrica do mundo. Mas não só isso. Investiu pesadamente em educação. Em 1980, menos de 7% dos chineses tinham ensino superior. Hoje passa de 15%, com mais de 8 milhões de graduados anuais. Criou universidades de pesquisa, laboratórios de ponta, centros de inovação, tudo financiado pelo Estado, tudo orientado para setores estratégicos, semicondutores, inteligência artificial, biotecnologia, energia renovável. E 750 milhões de pessoas saíram da pobreza. A maior redução de miséria da história humana. Em uma geração. Como diferentes observadores interpretam isso? Analistas ocidentais tradicionais apontam para reformas de mercado e integração global. Argumentam que liberalização econômica trouxe prosperidade, que a China cresceu quando adotou o capitalismo. Economistas chineses respondem que nunca abandonaram um planejamento central, que o Estado sempre guiou o desenvolvimento, que investimento público massivo criou condições para crescimento privado. Especialistas do Sul Global observam que a China manteve soberania sobre decisões econômicas, que rejeitou receitas do Fundo Monetário Internacional, que priorizou industrialização sobre financeirização. E acadêmicos não alinhados notam que o modelo chinês combina elementos de múltiplos sistemas, que não é puro mercado, nem puro planejamento, que adapta estratégias conforme contexto muda. Todas essas perspectivas capturam algo real, porque o fenômeno é complexo. Não cabe em rótulos simples. A China usou mercados, mas não mercados livres desregulados. Usou planejamento estatal, mas não planejamento rígido soviético. Integrou-se ao mundo, mas em termos controlados. E sempre aplicou o padrão antigo. Fortalecer base doméstica, construir infraestrutura unificadora, integrar externamente sob controle. Mas há uma camada mais profunda, um trauma que moldou a identidade da nação. Entre 1839 e 1949, a China enfrentou o que historiadores chamam de um século de instabilidade extrema. Conflitos externos forçaram a abertura comercial e tratados desiguais fragmentaram o território, entregando o controle de portos e ferrovias a potências estrangeiras. Crises internas e invasões severas desestabilizaram o país por décadas, gerando perdas humanas e sociais incalculáveis. Nesse período, a China perdeu o comando de seu próprio destino, tornando-se uma nação vulnerável e empobrecida. Esse colapso não foi apenas econômico. Foi uma questão de sobrevivência nacional que deixou cicatrizes profundas na memória do país. Esse período molda até hoje a visão chinesa de desenvolvimento. A lição gravada no inconsciente coletivo é simples. Perder controle sobre economia significa perder soberania. Integração sem salvaguardas leva à dominação. Fraqueza doméstica convida a intervenção externa. Então, cada decisão desde 1978 carrega essa memória. Cada reforma vem com controles. Cada abertura, com limites. Não por ideologia, por sobrevivência histórica. Isso não justifica nem condena. Apenas explica. Países traumatizados agem diferente de países que nunca perderam soberania. E a China carrega esse trauma institucionalizado.
O que isso significa para o futuro? Para países menores, o modelo chinês oferece lições e armadilhas. Investimento em infraestrutura funciona se houver capacidade institucional. Integração controlada exige força negociadora que poucos têm. Planejamento de longo prazo requer continuidade política rara. Replicar o modelo chinês sem recursos chineses, sem escala chinesa, sem unidade política chinesa, raramente funciona. Para a ordem internacional, a ascensão chinesa muda equilíbrios de poder. Não é mais possível ignorar preferências chinesas em instituições globais. Comércio, tecnologia, finanças, todos carregam agora influência chinesa estrutural. E isso gera atritos com potências estabelecidas acostumadas a ditar regras. Mas também cria oportunidades para países que souberem navegar entre polos. Para você que assiste, a lição é que padrões históricos importam, que decisões tomadas hoje carregam ecos do passado, que estratégias milenares ainda funcionam quando adaptadas a contextos novos, e que nenhum milagre econômico acontece por acaso. Sempre há estrutura por trás. Sempre há escolhas difíceis. Sempre há custos escondidos. 40 anos. 750 milhões de pessoas. O maior salto de prosperidade da história. Não foi magia. Foi estratégia antiga aplicada com disciplina férrea, infraestrutura massiva, integração controlada, fortalecimento doméstico antes de abertura externa. O padrão que a China usou no século VI, no 18º, no 15º. E de novo agora. A pergunta inicial era: como a China escapou da pobreza em 40 anos? A resposta: usando um manual escrito há mais de 1000 anos. Atualizado, adaptado, mas fundamentalmente o mesmo. Agora me diz, que outras nações estão usando padrões antigos para resolver problemas modernos? Deixa a tua opinião nos comentários. E se essa análise fez sentido, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender como o mundo realmente funciona. Porque entender padrões é entender poder. Continuando o nosso papo anterior, né? Então vamos ouvir um pouquinho como é essa construção da parceria entre Brasil e Índia, certo? Índia praticamente é a primeira em número de habitantes no mundo, certo? E participa dos BRICS, junto com o Brasil, certo? Então fica muito interessante a gente compreender esses cenários e as possibilidades de transformação que existe, né, nessa leitura e entender a importância da inteligência artificial. Lembrando que na China também foi que deu origem aos chamados sistema binário, né? Quem é da área de computação, informática, entende o que é isso, porque o computador, o laptop, o celular, qualquer ferramenta hoje, ele só entende 0 ou 1, ligado ou desligado. Então fica a dica, vamos estudar um pouquinho o que é informática, o que é esse mundo da tecnologia, tá bem? Então fica a dica, vamos assistir um videozinho sobre essa temática, com a participação do Brasil e da Índia, certo? No sul da Ásia, banhado a leste e a oeste pelo Oceano Índico, uma potência mundial se levanta todos os dias. Com raízes que remontam a mais de 5.000 anos de história, a Índia é hoje a 5ª maior economia do mundo. Mas o que chama a atenção nas ruas da capital, Nova Delhi, é o vai e vem da população, com seu colorido e modo de vida peculiar. Aliás, a Índia lidera em absoluto quando o assunto é população. São cerca de 1,5 bilhão de pessoas que fazem deste o país mais populoso do planeta. Separados por quase 15.000 quilômetros de distância, Brasil e Índia estão cada vez mais próximos na política, na diplomacia e nos negócios. As relações entre os dois países começaram oficialmente em 1948, logo após a independência indiana.
Mas foi a partir dos anos 2000 que essa parceria ganhou força e passou a ser chamada de estratégica. Hoje, Brasil e Índia estão lado a lado em fóruns internacionais importantes, como o G20 e o BRICS, e dividem também uma ambição antiga: mudar a governança global. O chamado G4, o grupo formado por Brasil, Índia, Alemanha e Japão, defende a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, hoje composto por 5 membros permanentes. Brasil e Índia também trabalham juntos para que os países em desenvolvimento tenham mais participação nas decisões globais, incluindo as negociações sobre as mudanças climáticas. O Brasil e a Índia, eles convergem em inúmeros aspectos das demandas que eles têm para a ordem global, como, por exemplo, a reforma das instituições multilaterais, a busca de uma governança global mais democrática, do acesso de países emergentes a centros de tomada de decisão no sistema internacional. Então, são países que têm aí também umas pautas de busca de redução de assimetrias em comum. Mas é no comércio que a relação Brasil-Índia vem ganhando novo impulso. Há 20 anos, o fluxo comercial entre os dois países era de cerca de 2 bilhões de dólares. Hoje está na casa dos 15 bilhões. Em 2025, as exportações brasileiras para a Índia chegaram a quase 7 bilhões de dólares, 6 vezes mais do que em 2005. O Brasil exporta para a Índia principalmente petróleo, açúcar, minério de ferro, algodão e óleos vegetais. Do lado indiano, chegam ao Brasil insumos farmacêuticos, motocicletas, máquinas e defensivos agrícolas. Desde 2009, há um acordo comercial em vigor entre Mercosul e Índia, mas ele é considerado pequeno diante do tamanho das economias. Cobre menos de 1.000 produtos. A expectativa agora é ampliar essa parceria, inclusive com a abertura do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, aqui em Nova Delhi. O comércio vem crescendo, os investimentos indianos no Brasil ainda não são tão significativos e os investimentos brasileiros na Índia também não são. Então, isso só reforça, né, o fato da gente ter economias e países com populações e economias grandes, mas com um potencial grande de olhar futuro, né? Então, alta tecnologia, máquinas, fármacos, biocombustíveis, toda essa discussão de transição energética também. É bom a gente lembrar que o Brasil tem já uma matriz energética limpa. E se os números mostram potencial, as empresas brasileiras confirmam isso na prática. Pode parecer improvável, mas o açaí da Amazônia está conquistando o paladar indiano. Há menos de um mês, essa loja abriu as portas no centro de Nova Delhi. Boa parte dos indianos tem uma alimentação vegana e preza por alimentos saudáveis. Com isso em vista, os empresários pretendem fazer do açaí uma nova paixão nacional. Pia conheceu o produto pela primeira vez quando estava viajando. Agora teve a oportunidade de provar em casa. I like açaí a lot. Desde 2024, a exportadora brasileira de açaí, Petrus, está presente na Índia. Atualmente, a gente vende tanto açaí liofilizado quanto frutos tropicais aqui do norte do estado do Pará, que é um estado que a Petrus se desenvolve, né? Quanto sorvete de açaí, açaí em polpa, açaí com guaraná. Então, todas as variedades hoje já entram no mercado indiano e a gente continua a exportar os nossos produtos. E a presença brasileira aqui vai muito além da alimentação. A multinacional VEG produz na Índia desde 2011. Já são 5 unidades instaladas no país. Uma empresa que começou há 15 anos produzindo produtos aqui, naquela ocasião, né, uma planta menor, produzindo produtos de alta tensão. Hoje a gente conta aí com 2.000 colegas, colaboradores aqui, né, e o crescimento em receita também bastante robusto, né? Voltamos aqui para
apresentar um dado muito pertinente. Você sabe que os BRICS está cada vez mais sendo a representação de um diálogo muito mais importante do que os Estados Unidos, certo? Então, e o dólar está caindo, a referência do dólar está caindo cada vez mais. Mas são muitos países interessados em entrar nos BRICS. Então, vamos assistir um videozinho sobre essa temática. E vale a dica, vamos estudar para compreender o mundo. Muitos países querem fazer parte dos BRICS. Hoje, mais de 40 nações manifestaram formalmente interesse em ingressar ou se aproximar do bloco, seja como membros plenos, parceiros estratégicos ou observadores. Esse número, por si só, já desmonta a narrativa de que os BRICS seriam apenas um clube simbólico. Nenhum país pede para entrar em algo irrelevante. Nenhum governo arrisca desgaste diplomático para bater a porta de um projeto vazio. Quando mais de 40 estados, de diferentes continentes, sistemas políticos e níveis de desenvolvimento se colocam na fila, o que está em jogo não é moda geopolítica. É mudança estrutural.